Irmãos, possamos realmente estar preparados como terra boa para a palavra do Senhor. Seja um tempo onde o nosso bom Deus vai nos abençoar. Amém? Irmãos, gostaria que os irmãos deixassem as escrituras abertas, o Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. A partir do verso 1. A gente vai ler do verso 1 ao 9, bom? Diz assim a palavra do Senhor: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de guardar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja temor que ele. Estando Jesus, entretanto, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixa-me em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim nem sempre terão. Ela fez pote, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será cantado em sua memória. Amém? Amém, irmãos. O livro de Marcos é um dos menores livros do Evangelho. Ele tem 16 capítulos apenas. Marcos era um discípulo de João, um discípulo de Pedro, né? Então ele é alguém que conhece todas essas histórias direto da fonte. Mas Marcos também, irmãos, ele não é conhecido por contar histórias cronológicas, né? Mas Marcos, ele faz tipo um sanduíche. Ele bota um queijo, depois ele bota um alface, depois ele bota uma carne, depois ele bota um presunto. Ele gosta um pouco de ser, né, de ter uma diversidade nas histórias que ele conta. Então, o livro de Marcos, nem sempre o que ele está falando, o que ele está contando, está na ordem cronológica. Dito isso, irmãos, para a gente trabalhar esse texto de hoje, eu queria apresentar com os irmãos a grande ideia desta perícope, que diz assim, Cristo revela as intenções dos corações e caminha obediente para o seu sacrifício redentivo na cruz. Cristo revela as intenções dos corações e caminha obediente
para seu sacrifício redentivo na cruz. E a divisão desses versículos que a gente acabou de ler, ele vai ser dividido em 3 partes. Versículo 1 e 2, o versículo 3 a 5 e do versículo 6 a 9. O versículo 1 e 12, irmãos, nós vamos trabalhar o seguinte tema: o coração orgulhoso que rejeita a Cristo revela suas intenções. Um coração orgulhoso que rejeita a Cristo revela as suas intenções. A segunda parte, do versículo 3 a 5, nós vamos trabalhar o segundo tema, que diz assim: um coração grato pelo perdão de Cristo demonstra devoção e humildade. Um coração grato pelo perdão de Cristo demonstra devoção e humildade. E por fim, a última parte, dos versículos 6 ao 9, nós vamos trabalhar o seguinte tema: Cristo conhece a motivação do nosso coração. Amém? Vamos então para a primeira parte. Um coração orgulhoso que rejeita Cristo revela as suas intenções. O texto, amados irmãos, o texto de Marcos, capítulo 12, versos 1 e 2, ele inicia de maneira bem interessante. Ele diz assim, ó: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para as festas de pães sem fermento. Essa parte do versículo, irmãos, vai falar sobre uma festa muito, muito importante para o povo judeu, né? A Páscoa, eu posso até dizer que a Páscoa, amados irmãos, ela era a festa mais importante dos judeus daquela época, e ela era conhecida pelos judeus como Pessah, né? Significa passar por cima, isso mesmo. Então a Páscoa judaica, irmãos, é praticamente uma tradição milenar desse povo, que relembra a libertação dos hebreus da escravidão do Egito. Quando o anjo do Senhor, amados irmãos, passou, né, passou por todo o Egito e levou a vida do primogênito, a vida de todos os primogênitos, seja de pessoas, sejam de animais, mas cujo aqueles que tinham o sangue do cordeiro aspergido sobre os umbrais das portas, sobre os umbrais das janelas, eles estavam, vamos dizer assim, aquelas casas que estavam manchadas pelo sangue do cordeiro, essas casas, o anjo passou por cima. Então o texto de hoje, irmãos, é um texto que nos faz olhar um pouco para trás e ver então a trama dos inimigos de Jesus. Esses inimigos, irmãos, essa trama que se desenrola com a traição de Judas, que era um dos 12 apóstolos. Interessante isso, né? Esses homens, o texto fala no versículo 1, que eram os chefes, os sacerdotes, os mestres da lei, estavam procurando Jesus para matá-lo. E quem vai ajudar ele? Um dos discípulos, chamado Judas. E Marcos, irmãos, ele vai fazer então um contraste, né, com o fato do que aconteceu, com o fato que aconteceu há uma semana atrás na casa de Simão Pedro. Então, essa primeira parte, falta 2 dias apenas sem Páscoa, mas ele vai fazer um contraste com algo que já havia acontecido, para mostrar, para revelar a intenção dos corações.
Então, é interessante porque muitos vinham até Jerusalém de todos os lugares, judeus, irmãos de várias regiões, eles convergiam até Jerusalém, e essa data, irmãos, era uma data de muita alegria para o povo judeu, mas também era uma data de terror, né? Para os romanos, porque ali estaria num só lugar uma grande quantidade de pessoas para que eles pudessem cuidar, organizar e não deixar que nada de mal acontecesse. Mas diz a palavra de Deus, irmãos, que na ocasião da Páscoa, olha o que diz a parte B do versículo 1: os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. A porta de uma data, as portas de uma data tão importante, que representava a libertação, que representava salvação, era uma data, amados irmãos, de reflexão, aonde o povo de Deus deveria refletir com um coração grato, com um coração quebrantado por tudo quanto Deus já havia feito. Eles estavam, irmãos, maquinando para que de alguma maneira pudesse matá-lo. Essa era a conversa dos bastidores. Eles estavam orquestrando um plano para matar Jesus. Veja bem, ao invés de um coração grato, ao invés da gratidão por um dia tão esperado, a Páscoa, que deveria retratar salvação, que deveria retratar redenção, libertação, diante desta data, havia corações orgulhosos que rejeitavam a Cristo e revelava ali um coração obstinado. O interessante é que diante desse texto ele faz o contraste, irmãos, de um coração obstinado e um coração de gratidão. Qual é o coração da igreja Monte Sião? Qual é o coração da igreja da comunidade mineira? Como é que está o teu coração agora, meu irmão? Você tem tido diante do Senhor um coração obstinado ou um coração grato por tudo quanto Deus tem feito por tua vida? Muitas vezes, irmãos, diante de algumas ocasiões e circunstâncias, nós agimos também da mesma maneira que estes homens, corações obstinados, que se afastam do Senhor, e que diante dessa mensagem nós possamos questionar de que maneira temos vivido a nossa vida, que diante daquilo que Jesus tem exposto através do coração, dos corações obstinados desses homens, nós possamos refletir e ver se nós temos vivido nisso maneira. E queira Deus que não, que não sejamos vivendo como Judas viveu, um discípulo que fez o quê? Vendeu Jesus. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata, $50. Um discípulo mais preocupado com as coisas deste mundo do que com as coisas lá do alto. Que tipo de discípulo você é? Como está o teu coração diante do Senhor?
queira Deus, irmãos, que não sejamos apenas religiosos, como esses homens eram. Eles eram o quê? Olha o que o texto diz: chefes dos sacerdotes, mestres da lei, hipócritas. Por fora pareciam homens piedosos, mas por dentro eram obstinados, rebeldes e desobedientes. Tem alguém assim? Às vezes a gente quer dizer que não, mas as nossas ações, a nossa conduta mostra outra coisa. E aí está o problema. Contra fatos não há argumento. E um coração obstinado, irmãos, ele tenta calar a verdade. Eles sentaram para matar Lázaro, lembra? Eles mentiram para tentar acusar Jesus, lembra? Seu coração obstinado. E a minha pergunta para a igreja é: você tem calado a verdade? Responda para si mesmo. A gente aprendeu no domingo passado que Deus fala e Ele espera da sua igreja, Ele espera do seu povo uma resposta. Você tem calado a verdade? Ou você tem vivido a verdade? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, irmão. Você vive dando desculpa por sua vida espiritual medíocre? Ou você tem se arrependido e a cada dia buscado força em Cristo Jesus para ter vitória? E qual será a sua atitude diante da confrontação da palavra de Deus? Você vai viver de maneira obstinada, sem mudança de vida? Você vai viver sem arrependimento? Ou você vai dar o seu melhor para Deus? Esses homens, eles tiveram a oportunidade de se arrepender, mas eles fizeram, irmãos, como muitos de nós têm feito, deixando a oportunidade passar, e aí eles endureceram o seu coração. E às vezes é isso que o inimigo faz, né? Tem aquela história dos 4 solos, né? E o primeiro, vocês lembram onde a semente caiu? Na beira do caminho. Aí o inimigo foi, como passarinho, pegou a semente. Irmãos, será que você não tem feito da mesma maneira? Será que você não tem vivido, não tem agido da mesma maneira? Um coração obstinado, que não tem dado ouvido ao Senhor e à sua palavra. Vez após vez, domingo após domingo, irmãos, você ouve a palavra, mas não se posiciona. Você ouve a palavra, mas não se quebranta. Você ouve a palavra, mas deixa passar a oportunidade. Esses homens deixaram passar a oportunidade e eles endureceram o seu coração. E você, meu irmão? Será que você não tem feito mesmo? Será que você não tem feito mesmo? Diante de Cristo, o seu coração tem sido rebelde ou quebrantado? Nesses anos, irmãos, nós temos aconselhado muitas famílias
E muitas famílias, sem perceber, amados irmãos, eles têm vivido de maneira obstinada, têm se afastado do Senhor, têm se afastado, amados irmãos, da comunhão da igreja, têm se afastado das programações que servem para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, semelhantemente como esses homens, ao invés de serem gratos a Deus, ao invés de serem gratos a Deus pela salvação, gratos a Deus pela redenção e libertação que o Senhor nos proporciona, vivem, sabe como? Como rebeldes, obedientes e obstinados. Da mesma maneira. É interessante, irmãos, porque o texto, paralelamente, ele traz um outro retrato. Enquanto uns ali, irmãos, eles estavam orquestrando a morte de Jesus, em uma outra pequena casa, em uma cidade chamada Betânia, nós vemos uma mulher que dedica o seu melhor a Deus. Enquanto existiam, irmãos, pessoas que planejavam destruir a Cristo, existiam outros, irmãos, que se importam em ouvir e adorar. Pode pensar, né? Pode pensar. E essa segunda parte, irmãos, vai falar de uma mulher. E a segunda parte vai falar de um coração grato pelo perdão de Cristo. Demonstra devoção e humildade. O texto diz assim, no versículo 3: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem, conhecido como Simão leproso, aproximou-se de certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Aqui é interessante, porque está falando aqui de eles estavam numa cidade chamada Betânia, na casa de um homem chamado Simão leproso. Mas é bem provável, irmãos, que Jesus já havia curado este homem, ficou apenas como um apelido, até porque se ele estivesse leproso, Jesus não poderia instaurar sem curá-lo, né? Senão havia aquela questão da contaminação. Então, fez a citação de Simão leproso, foi conhecido dessa maneira, né? Nós também temos mania, né? De apelidar as pessoas, né? De repente, você vem do Ceará, eles chamam de quê? Oh, Ceará aí, né? Baiano, vem cá. Assim? Então, era um pouco semelhante a esse puxou. Então, aqui, irmãos, no verso 3, fala de um episódio que aconteceu em Betânia. E quando você relaciona esse relato com outros evangelhos, a dedução é que se trata de Maria de Betânia, aquela que é irmã de Lázaro, irmã de Marta. E essa Maria que o texto está citando, está falando. Então nós vamos encontrar também essa história em outros relatos do evangelho. Nós precisamos, irmãos, aprender com aquilo que foi relatado aqui, para que isso sirva, irmãos, de ensino, para que isso seja como está escrito lá em Romanos, capítulo 15, verso 14, que diz assim, ó: pois tudo o que no passado foi escrito é para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E a vida de Jesus, irmãos, ela gera reações tão distintas, né? Quando se fala de Jesus, irmãos, a gente vê reações diferentes até hoje, não é verdade? Quando você menciona, amados irmãos, o nome de Jesus, é impossível ser imparcial, não dá para ficar em cima do muro, né? Alguns se revoltam e tratam
Jesus com desdém, outros querem incriminar o nome de Jesus, enquanto outros, amados irmãos, se importam em louvá-lo, em adorá-lo. É interessante, irmãos, que os homens, nós, seres humanos, podemos até pensar que nós temos na mão o controle da situação e o controle de tudo, mas só Deus, irmãos, tem o controle de todas as coisas. A agenda do Senhor, amado irmão, ela está sendo cumprida no momento exato, no momento que Ele quer, porque Ele é o soberano, que tem o controle da história, Ele tem o controle do futuro em suas mãos, porque o nosso Deus é soberano e tem todo o poder. E esse relato, irmãos, como eu havia falado, ele aparece nos evangelhos, e eu queria só trazer uma perspectiva dos outros evangelhos para que você entenda. No livro de Mateus, essa mulher ela não recebe nome, ela permanece oculta. No livro de Marcos, irmãos, ela também permanece na incógnita. Mas no livro de João, lá no capítulo 12, que é um texto paralelo a esse, ela vai identificar quem é essa mulher, vai dar o nome a ela, e é Maria, irmã de Lázaro. E é interessante que a primeira menção que é feita dessa mulher está lá no capítulo 10 do livro de Marcos, onde ela é apresentada aos pés de Jesus, sabem para quê? Para aprender. Enquanto Marta está trabalhando, enquanto Marta está preocupada, em lavar louça e fazer comida, ela está aos pés de Jesus para aprender. A segunda menção, amados irmãos, que aparece nos evangelhos, é lá no capítulo 11 de João, do Evangelho de João, onde ela está mais uma vez aos pés de quem? Aos pés de Jesus. Agora, irmãos, para lamentar, para chorar a morte do seu irmão Lázaro. E ela está aos pés de Jesus, para abrir o seu coração, para lamentar a sua dor. Então, em terceiro lugar, é justamente aqui, onde Maria aparece mais uma vez aos pés de Jesus. Sabe para quê agora? Para adorá-lo. Para adorá-lo. E quando nós olhamos, irmãos, para a síntese dessa história, desses relatos que nós vimos na Bíblia, a história de Maria é algo belíssimo. Todas as vezes que há um registro dessa mulher, a palavra de Deus, ela está aos pés de Jesus. Todas as vezes, irmãos, ela está aos pés de Jesus para aprender, ela está aos pés de Jesus para chorar, ela está aos pés de Jesus para adorar. Se fosse fazer uma síntese da sua vida, como você estaria diante do Senhor? Como você estaria diante do Senhor? Então, a primeira coisa que eu quero destacar, irmãos, é que o texto está falando a respeito de uma mulher que, diferente de hoje, para você ter uma ideia, naquela época as mulheres não eram tão valorizadas, viu? Elas não eram valorizadas. Para você ter uma ideia, irmãos, os discípulos ficaram escandalizados quando chegaram junto ao poço lá de Jacó, e aí eles veem Jesus conversando com quem? Com uma mulher. Ali já era um motivo de escândalo. Como é que ele está dando atenção, né? Por que ele está dando essa moral aí para essa mulher? É assim.
Vocês lembram, irmãos, lá no texto da multiplicação dos pães, a contagem foi feita apenas de quem? Dos homens. Então as mulheres, eles não tinham, né, muito destaque dentro daquela cultura, né? Então, irmãos, naquela cultura havia uma diferença gigantesca. E a gente precisa entender, irmãos, que essa mulher, talvez ela tenha sofrido o desprezo da grande maioria por ter feito o que fez. Mas é algo, o que é algo interessante é que a sua ação, a sua conduta, a sua postura foi algo memorável aos olhos de quem? De Cristo. Ela não tinha apoio de ninguém, mas ela se lança aos pés de Cristo. Ela não tinha apoio de ninguém, mas ela vai diante do Senhor. Talvez não, a gente vê no texto que eles estavam criticando ela. Ela não oferece a Cristo as suas desculpas. Ela não oferece a Cristo, irmãos, promessas vazias. Ela não oferece a Cristo, irmãos, que ainda iria fazer o seu melhor. Não. Ela vai e dá o seu melhor. Talvez, irmãos, precisamos fazer como Maria. Parar de dizer que vamos fazer. Parar de dizer que vamos melhorar. E começar a colocar em prática um relacionamento de atitude. Um relacionamento operante. Um relacionamento que nos leva a uma adoração sincera ao Senhor. É interessante que ela não tinha o apoio de ninguém. Você está esperando? Ela não tinha o apoio de ninguém, mas ela se lança a Cristo. Muitos a criticavam, mas ela se lança a Cristo. E o perfume que ela oferece ao Senhor, irmãos, custava quanto? 300? E ela derrama, irmãos, sobre a cabeça. E João então vai nos mostrar que também foi derramado sobre os pés e enxugado com seus cabelos. Irmãos, denário era o pagamento, né, de um dia de trabalho, de um trabalhador normal. Então, o judeu ele trabalhava 6 dias por semana e ele descansava no 7º. Então, a sua semana ele ganhava quantos denários? 6 denários. Irmãos, 300 denários equivalia a praticamente um ano de trabalho plano. Um ano. E é assim, irmãos. Você queria um perfume tão precioso como esse, você não ia no shopping. Hoje não tem shopping, né? Vamos lá no shopping. Diz um perfume caro. Vamos lá. Os irmãos que usam aí. Caiaque. Não entende, irmão. Olha aí, Ferrari, né? Você vai lá e não, naquela época, irmãos, era um bem precioso, difícil de se conseguir, produzido em um outro lugar, na Índia, se eu não me engano. Era algo, irmãos, não somente caro, mas raro. Não era somente caro, mas era também raro. E quando Maria, ela se dispõe a abrir mão disso, irmãos, sabe o que ela está dizendo para Jesus? Jesus, você merece o homem. Jesus, ele merece o melhor que nós temos para oferecer. E falando, irmãos, da perspectiva daqueles que têm a Deus, não há uma escolha mais sensata a ser feita do que decidir dar o nosso melhor
para o Senhor. Irmãos, eu não estou falando apenas o melhor em uma oferta material e financeira, não. O melhor da nossa vida. Vamos procurar dar o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa casa. Cada um de nós, irmãos, tem que escolher se consagrar a Deus e dar o melhor de si ao Senhor. E isso, amados irmãos, envolve uma escolha de viver separado, dedicado ao Senhor. O Senhor tem que estar na mente dos irmãos, não somente nos domingos, mas todos os dias. Eu tenho visto muita gente dizendo assim: eu vou cuidar primeiro da minha vida, lá na frente eu dou para Deus o resto dos anos. Não há nada melhor, irmãos, do que dar os melhores anos da nossa vida para o Senhor. Da minha força, da minha família, colocar diante do Senhor aos pés de Cristo. Sabe por que muitas vezes a nossa casa está toda bagunçada? Porque não está aos pés do Senhor. A gente não tem dado o nosso melhor para Ele. E é interessante, irmãos, e aqueles que buscam agradar a Deus, no final, vai ouvir Jesus dizendo assim: servo bom e fiel, entra no meu gozo. Entra no gozo do Senhor. Eu e você, irmãos, nós não precisamos de aplausos de ninguém, de ninguém. Ela não queria o aplauso, ela não queria a afirmação daquelas pessoas. O que importa, no final das contas, irmãos, é o sorriso no rosto do Senhor. Muitas vezes, irmãos, durante conversas com a liderança, nesse tempo de ministério, nós pedimos, para que haja um envolvimento, para que haja participação, para que os irmãos possam buscar agradar a Deus, porque no final das contas, irmãos, o que importa é o sorriso, o que importa é a satisfação do Senhor Jesus. É isso que importa no final. Irmãos, decisões simples que nós tomamos para honrar a Deus vão ser muitas vezes alvos de contradição. Tem jovens, irmãos, que decidiram dar o seu primeiro beijo no altar porque querem viver uma vida dando o melhor para o Senhor. Você sabia disso? Tem jovens, irmãos, que decidiram ser missionários e por isso são criticados. Às vezes são pais cristãos. Percebem, irmãos? Quem conhece a história dos moravianos viram, que alguns jovens se tornaram escravos para poder levar o evangelho de Senhor para outras nações. Mas quem Deus escolheu, quem escolheu agradar a Deus, precisa sustentar as suas decisões. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação de homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Versículo 4, irmãos, e 5 diz assim: alguns dos presentes, de Marcos 14, alguns dos presentes começaram a dizer aos indignados: porque esse desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários
e o dinheiro dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Quando todo mundo está pensando na oferta, no sentido de uma maneira apenas financeira, quando todo mundo está pensando apenas em projetos, essa mulher, ela olhou para Cristo, ela viu a Cristo. Ela viu algo único, ela viu algo singular. E isso me parece, irmãos, fruto de uma percepção espiritual, de discernimento. Isso me parece uma orientação do Espírito Santo. Isso mostra que ela tinha comunhão. E diante desse texto, nós temos um grande desafio. Um grande desafio, igreja. De que maneira você tem demonstrado a sua gratidão? Responda a nossa mesmo. De que maneira você tem demonstrado a sua gratidão? De que maneira, da mesma maneira, irmãos, que ser grato aos homens é difícil, né? É difícil a gratidão, não é verdade? A gente ajuda muitas pessoas, né? A gente não recebe no final muitas vezes nenhum obrigado. É difícil ser grato. Igualmente é difícil ser grato a Deus. É um desafio, amados irmãos, por causa do nosso coração, daquilo que Cristo vai nos mostrar, um coração obstinado que nós temos. Então aquele era um lugar cheio de pessoas que receberam salvação. Aquele era um lugar cheio de pessoas que receberam a redenção e a libertação. Aquele era um lugar, irmãos, onde Cristo já havia passado, falado com muitos que estavam ali. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Então, por que só aquela mulher estava aos pés de Cristo em gratidão, em louvor e adoração? Por quê? Como é que está a sua vida diante de você? Como tem sido a demonstração da tua gratidão diante do Senhor por tudo que Ele fez? Vamos suar, né? Esse horário aqui já está terceira parte. Cristo conhece a motivação do nosso coração. Deixem-no em paz, disse Jesus, porque estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los, sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Cristo, amados irmãos, Ele conhece exatamente o que está em nosso coração. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele sonda e vê se há caminhos salvos. Ele faz aquilo que o salmista fala, mas pede em salmos: Senhor, sonda meu coração e vê se há caminhos maus. Irmãos, o viver memorável que agrada a Deus não é necessariamente lembrado, irmãos, pelos homens, mas é principalmente lembrado por Deus. Olha que Jesus de uma maneira muito clara, ele explica lá no versículo 8, mas antes disso, no versículo 6, ele pede para deixar a mulher em paz. Ele disse, irmãos, que o que ela praticou foi uma boa ação para com ele. No versículo 7, irmãos, ele defende, dizendo que os pobres, eles sempre estarão junto com vocês. E aí você poderia fazer
uma posição como você quisesse. Mas olha o que ela diz no versículo, o que ele diz no versículo 8. Ela fez o que? Onde? Derramou perfume e deu corpo antecipadamente, preparando para sepultar nele. O que significa essa palavra antecipadamente? Para os hebreus, eles carregavam o costume onde os mortos, normalmente eles não eram enterrados sem passar por um processo de embalsamento, né? Eles eram embalsamados. Então, no domingo da ressurreição, para vocês terem uma ideia, as mulheres que descobriram lá o túmulo vazio, elas não foram lá checar se existia ressuscitado, né? Elas foram para terminar um processo de embalsamar o corpo de Cristo, o corpo de Jesus, que precisou ser interrompido. Por quê? Por causa do sábado, né? Que era o dia de descanso. Então eles não podiam fazer esse procedimento no sábado, então elas foram no domingo. A diferença, irmãos, entre essas mulheres e Maria, dessa aqui de Betânia, é que aquelas mulheres, que Maria ungiu Cristo vivo, que estava morto pela escritura. Ele se entregou por nós. Enquanto as outras, elas foram ungir Cristo morto, que já havia ressuscitado. Olha que coisa tremenda, né? Salmos 16, irmãos, ele carrega uma profecia messiânica que é citada várias vezes no Novo Testamento. Lá em Salmos 16, 10, se diz assim, ó: pois não deixarás da minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, irmãos, um viver memorável que agrada a Deus é uma escolha. Mas é uma escolha que não vai abençoar apenas você, mas pode servir sendo uma fonte de bênção, mesmo quando eu e você nós estivermos mais aqui. Então, amados irmãos, que eu e você possamos escolher estar aos pés de Cristo. Possamos escolher colocar a nossa vida diante do Senhor, que é Salvador, Libertador e Redentor de nossas vidas. Amém? Louvado seja o Senhor. Oremos a Ele. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que nós temos, ó Pai, em servir ao único e santo Deus, aquele que nos trouxe salvação, aquele que nos trouxe redenção, aquele que nos trouxe libertação. Obrigado porque Tua graça nos alcançou. Que possamos, ó Deus, ter um coração grato. Que possamos, ó Pai, ter um coração, ó Pai, quebrantado diante do Senhor. Reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo a nossa culpa, e nos colocando diante do Senhor, arrependidos, quebrantados, e nos colocando diante do Senhor, Pai, como sacrifício vivo, santo e agradável, como um bom perfume, Senhor, de nardo que foi derramado não somente na cabeça, mas nos pés, Senhor. Que as nossas vidas, Senhor, seja uma vida piedosa, que possamos a cada dia, Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar. Nos abençoa, nos capacita, Pai, por meio da Tua palavra e do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.